Ontem nós assistimos a cenas assustadoras no porto de Beirute. Vocês provavelmente viram ou no jornal ou nas redes sociais. Dezenas de pessoas filmando a cena de um incêndio no porto e depois uma explosão. O que a gente sabe até agora é que o incêndio começou naquela região e a explosão se deu por causa de um depósito que estava há mais de 6 anos lá, negligenciado, sem cuidados, de nitrato de amônia, que em condições normais não é explosivo, mas quando passa de uma certa temperatura tem potencial sim altamente destrutivo, como a gente viu ali. Antes de tudo, eu quero prestar aqui solidariedade ao povo libanês e também à comunidade libanesa no Brasil, Porque no Brasil há muitos descendentes de libaneses ou imigrantes em diferentes levas migratórias, isso desde o século XIX, mas também durante a Guerra Civil libanesa que se deu entre 75 e 90. Eu sei que muitas dessas pessoas, para quem tem parentes no Líbano ainda, esse tipo de cena causa preocupação e eu espero que os seus parentes, as pessoas que vocês conhecem por lá estejam bem. Só que essa explosão em particular, ela pode ser uma pá de cal numa situação muito complicada que o Líbano já passa, já tem alguns meses, na verdade alguns anos, mas que se acentuou de uns meses para cá. O que está acontecendo? Primeiro, por causa das vítimas dessa explosão, Até o momento que a gente saiba, são 100 mortos e 4 mil feridos. E o mais assustador de tudo, na verdade, é pensar que 250 mil pessoas estão sem casa agora. Elas tiveram que abandonar as suas casas em Beirute por causa da destruição da explosão e agora serão levados para acampamentos para poderem permanecer lá enquanto eles arrumam o estrago. Como eu mencionei aqui no começo, o Líbano passou por uma guerra civil prolongada, foram 15 anos de guerra civil, bastante complexa, na verdade, entre diferentes facções, diferentes grupos, entre cristãos e muçulmanos. Isso levou a uma destruição do país. Beirute, em 95, quando acabou a guerra, era uma cidade devastada e de uns anos para cá, Beirute conseguiu se reerguer, apesar de escândalos de corrupção, apesar de uma ingerência governamental, apesar de vários problemas sistemáticos do país, mas chegou a se tornar um destino turístico bastante popular. Inclusive, ano passado foi indicado como um país para ser visitado, porque tinha uma cena cultural, uma cena artística vibrante, ou seja, um povo que recebia bem os turistas. Porém, de outubro do ano passado em diante, o país foi tomado por uma série de protestos. Em alguns casos, de janeiro em diante, até violentos, por causa da crise econômica no país e da crise política no país. O que levou a uma disparada da inflação no país. Só para vocês terem uma ideia, no mês de julho agora desse ano, a inflação chegou a 90% no Líbano e em 2018 os índices de desemprego do país eram de quase 50% da população. Então, de uns anos para cá, o que a gente tem visto é uma dissolução completa da classe média libanesa, ou seja, agora o que você tem é uma vasta massa de pessoas pobres, abaixo da linha da pobreza, e uma pequena elite que, aos olhos da população geral, é corrompida e que tem levado o país para o buraco. Outro fator agravante dessa explosão aí é que o Líbano é um país muito dependente das importações e a principal porta de entrada era esse porto. Só para você ter uma ideia também, 80% dos grãos do país, do trigo que abasteceria o Líbano, estavam armazenados nesse porto e foram destruídos, além de ser a porta de entrada para outros produtos necessários para o país que chegavam por lá. Voltando a falar da crise econômica no país, isso se acentuou agora com a pandemia, com o coronavírus. O país já estava entrando no buraco e quando começa a pandemia, isso afeta, obviamente, o turismo, afeta o comércio nas cidades, que já era afetada anteriormente por cortes de energia. Em algumas regiões, por exemplo, ou mesmo hospitais, ficam por horas, todos os dias, sem luz. Inclusive, essa semana saiu uma reportagem muito interessante, triste, na verdade, no The Guardian, sobre isso, sobre essa crise econômica. A reportagem se chama "Eu consigo ver o desespero em seus rostos. A economia do Líbano se desfaz." E aqui eles relatam, eles contam a história dessa crise econômica profunda, dessa inflação galopante e também da perda do valor do dinheiro. Em outras reportagens, se vocês lerem aqui no New York Times, por exemplo, que é um assunto que tem sido abordado recorrentemente nas últimas semanas, na verdade, embora essa explosão agora tenha trazido à vista dos brasileiros
para o Líbano, mas é um assunto que já tem sido abordado ao longo dos últimos meses e semanas. E o que eles têm dito aqui, por exemplo, eles mencionam um caso de um chefe que tem um programa culinário na TV libanesa e que, bem, fazia as receitas na televisão e de uns tempos para cá os espectadores pediram para que ele mudasse as receitas, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar carne mais. Então ele passou a fazer receitas com frango e mais recentemente começaram a pedir para que ele fizesse receita com outros produtos porque o frango também já estava caro. Então agora ele ensina as pessoas a usarem legumes mais baratos, como preservar a comida sem geladeira por causa dos cortes de luz, ou seja, as pessoas não têm nem como guardar a comida na geladeira porque elas estragam. E isso, essa crise profunda agora no país, certamente adiciona mais um elemento de instabilidade na região, que já é bastante complicado, na verdade, né? Como eu mencionei aqui, o país foi tomado por uma guerra civil durante muito tempo. O país vizinho, a Síria, está numa guerra civil já tem mais de uma década. Inclusive, até um ponto importante mencionar aqui, porque alguns anos atrás eu fiz um vídeo sobre a guerra da Síria, que deixou de ocupar a imprensa como ocupava anos atrás, e muita gente tinha uma história mentirosa, de que a Europa estava recebendo a maior parte dos refugiados sírios. E isso é uma tremenda mentira. Na verdade, a vasta maioria dos refugiados estão em países vizinhos, principalmente na Turquia, mas também no Líbano. O Líbano, atualmente, é o país com o maior índice proporcional de refugiados no país. 30% dos habitantes do Líbano hoje são refugiados da Síria. Num país com quase 7 milhões de habitantes, chegou a ter, num dos pontos críticos da guerra civil na Síria, chegou a ter 1,5 milhão de refugiados sírios no país. Quase 30% da população era de refugiados. E esse é outro elemento também que acaba influenciando na instabilidade econômica de um país. Algumas pessoas especularam ontem, incluindo o próprio presidente Trump. Bem, a gente falou sobre ele ontem, né? E é uma figura pavorosa em termos de propagar mentiras. Algumas pessoas especularam que pudesse ser um ataque, algum tipo de explosão deliberada, embora não haja nenhuma evidência disso até agora. Principalmente porque o Líbano também tem um histórico de atentados e de organizações terroristas como o Hezbollah, que é uma organização terrorista financiada pelo Irã. Mas isso parte, né, ou é fundamentado nesse preconceito que há em relação aos povos islâmicos e aos países do Oriente Médio também, né, no caso do Levante, aí, de que tudo que acontece por lá tem alguma relação com o terrorismo. Só um último detalhe para mencionar aqui, que também tem a ver com o vídeo de ontem que eu falei sobre a imprensa, sobre a mentira, sobre fake news, que foi essa coleção de cenas que nós vimos ontem, né? Como mencionei ontem, essa foi uma mudança drástica no perfil da imprensa de uns anos para cá, com a ascensão da internet principalmente, quando os jornais deixariam de ser, né, segundo Humberto Eco, como mencionei ontem, deixariam de ser veículos de divulgação de furos de reportagem, mas que seriam veículos de análise de notícias. E que as reportagens, esses furos de reportagem seriam feitos por cidadãos comuns, por nós. Nós com uma câmera na mão, nós com um celular na mão, nós observando o mundo e noticiando esse mundo, né, trazendo as notícias. E o que a gente viu ontem foi exatamente isso, na verdade. A gente viu uma dezena de cenas diferentes, diferentes posições, filmando a explosão, e feitas não por jornalistas, não pela imprensa, mas por cidadãos comuns. Pessoas como eu e você que estão lá com o celular na mão e filmam isso. Inclusive, algumas das cenas são assustadoras, porque você vê pessoas se pondo em risco, na verdade. Pessoas que vão se aproximando do local da explosão, ou do local do incêndio antes da explosão, negligenciando a própria segurança, na verdade, né? Pessoas que se põem em risco para filmar uma cena. Claro que não poderia imaginar a dimensão da explosão posteriormente, mas nessa situação não faz o menor sentido se pôr em risco. É claro que em algumas dessas cenas a pessoa estava em casa, né? Estava em seu apartamento filmando, e o raio do estrago da explosão foi de 10 quilômetros, ou seja, pessoas que estavam bem distantes do porto também viram estragos em suas casas, né? Janelas estilhaçadas, e o governo prometeu que vai consertar janelas, mais de 1 milhão de janelas foram quebradas, prometeu consertar, mas ninguém acredita nisso, porque, como eu disse, há uma descrença generalizada em relação ao governo libanês, a corrupção do governo, então certamente os estragos serão duradouros nesse caso do porto aqui. Como eu disse, isso vai impactar uma economia bastante fragilizada, com uma população extremamente insatisfeita e que tinha parado de fazer protestos por causa da pandemia, né, por causa do coronavírus, mas que agora já começou a voltar a fazer protestos nas ruas também. E de certo modo, embora tenha esses elementos particulares, o que se dá no Líbano, o agravamento da crise por causa da pandemia, também é um prenúncio do que pode se dar em outros países também. A gente sabe que
o impacto econômico será profundo em muitos locais, isso vai gerar instabilidade, isso vai levar à derrubada de governos, vai levar à troca de poder, vai aumentar a insatisfação e certamente pode criar um caos social em muitas regiões. E as cenas ontem foram assustadoras de fato, eu vi as pessoas horrorizadas na internet assistindo às cenas de explosão. Foi bastante impactante e, como eu disse, isso é um pequeno elemento, na verdade, num cenário muito mais complicado que já se arrasta há anos e que vai dificultar ainda mais a vida dos libaneses. Bem, eu quero saber o que vocês pensam, se vocês assistiram essas cenas ontem, o que passou pela sua mente. E mais uma vez eu quero expressar aqui minha solidariedade ao povo libanês e também aos descendentes do Brasil que certamente ficaram aflitos com essa cena. Me digam o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, assine o canal, se inscreva aqui. Confira o meu livro que está agora nas livrarias, Minha Especialidade é Matar. E me mande também a sua foto com o livro quando você receber aqui, que eu estou pondo no final de todos os vídeos a imagem que vocês me mandam. Um grande abraço para todos e até mais. Tchau!